recentes acontecimentos no espaço da USP desencadearam uma série de polêmicas sobre autonomia universitária, modelo de gestão e papéis sociais da universidade, questões de segurança e de direito à liberdade. Entre alunos, docentes, funcionários, outros cidadãos e segmentos sociais, há opiniões diferentes. Debater essas questões, dando voz aos protagonistas dos acontecimentos e abrindo espaço às diferenças de posição e de análise, é continuar apostando na construção de um país múltiplo, crítico e mais democrático. Por isso, melhor e mais justo. Olá! O Melhor e Mais Justo, hoje ao vivo pela internet, debate os acontecimentos recentes na USP. Participe dessa discussão pelo nosso portal ou pelo Facebook. Você está vendo os endereços aqui embaixo, né? Para essa conversa, convidamos César Augusto Minto, que é vice-presidente da Associação dos Docentes da Universidade de São Paulo, Lúcia Rodrigues, jornalista da Rede Brasil Atual, João Vitor Pavese, diretor do Diretório Central dos Estudantes da USP, e Anderson Nakanishi, vice-presidente do Centro Acadêmico de Engenharia de Produção da Poli. Antes de começarmos o programa, eu deixo registrado que o senhor João Grandino Rodas, que é reitor da USP, também foi convidado pela TVT para participar presencialmente desse debate. Também foi estendida a possibilidade de participação pela internet. Se ele entrar aqui, será muito bem-vindo. A assessoria do reitor alegou incompatibilidade de agenda para o horário proposto, por isso que ele não está presente. De qualquer maneira, o espaço da TVT sempre estará aberto a todos os segmentos sociais que quiserem discutir questões de interesse público. Eu vou começar o debate com uma pergunta direta. A ocupação da reitoria foi por causa da prisão dos 3 estudantes pegos com maconha no campus? Ou isso foi apenas a gota d'água? Bem-vindos. Eu, como sempre, serei cavalheiro junto com meus colegas aqui e vou pedir para a nossa jornalista de plantão e única dama à mesa começar respondendo. Lúcia, bem-vinda. Como é que você avalia? A prisão foi por conta dos 3 estudantes que foram pegos com maconha ou isso foi a gota d'água? Obrigada pelo convite. Foi a gota d'água, porque eu, como jornalista, né, estava cobrindo os acontecimentos ao vivo no dia que a PM, né, a tropa de choque, invadiu o campus e a reitoria da USP, mas a mídia tratou o assunto como se fosse só uma questão das pessoas que querem fumar livremente maconha dentro do campus. Isso não é verdade. É uma questão muito mais ampla, que é a discussão em torno da PM dentro do campus. Os estudantes, os professores e os funcionários, eles são contra a presença da PM dentro do campus, porque a USP é uma instituição de saber. Os professores ou uma parcela deles, uma maioria? Uma parcela expressiva, porque o reitor Rodas diz que fez a consulta, né, à comunidade universitária, mas não fez. Está aqui o professor César Minto, da ADUSP, e o João, do DCE, e mais o estudante da Poli, que podem colocar isso muito melhor que eu. Mas, assim, ele não fez essa consulta, ele diz que fez, não fez nem no Conselho Universitário, e tenta passar essa informação para a sociedade, e aí é que eu acho que a mídia peca, e peca feio, porque tenta passar uma visão que não é verdadeira, que é uma visão parcial. A gente sabe que a mídia é um aparelho ideológico de Estado. Assim como a polícia, que é o aparelho repressivo de Estado, a mídia e a polícia caminham juntas. Para quê? Para manter o status quo. Por quê? A reitoria da USP quer colocar a polícia lá dentro e eles estão fazendo coro com isso. Então, assim, a discussão é muito mais profunda. Não é uma questão em torno da maconha nem da liberalização das drogas, que poderia até ser esse tipo de discussão, mas não é o que está posto. O que está posto é a discussão em torno da PM dentro do campus. Então, não se admite PM dentro do campus, de qualquer universidade. Então, quero ouvir o representante dos estudantes aqui do Diretório Central, depois tem também o estudante da Poli, o Anderson. João Vitor, bem-vindo. Muito obrigado pelo Como é que convite. vocês leem? Vocês, DCE, livre da USP, leem os acontecimentos recentes? Eu acho que é importante a gente diferenciar que não foi o estopim, foi a gota d'água. A gota d'água é de um processo que teve como álibi a morte do estudante da Faculdade de Economia e Administração, só que é um processo muito mais longo. Foi esse reitor que colocou a tropa de choque na Faculdade de Direito quando houve uma manifestação dos movimentos sociais em 2007. Ele já era reitor? Ele era diretor da Faculdade de Direito
E ele colocou a tropa de choque porque houve uma ocupação simbólica da Faculdade de Direito pela ampliação de vagas. E aí foi ele que autorizou a entrada da PM na unidade, na Faculdade de Direito. Foi ainda enquanto diretor da Faculdade de Direito que o Rodas autorizou o ingresso da PM na greve de 2009 dos funcionários da universidade que estavam realizando seus mecanismos para efetivar a greve, e ele que autorizou a entrada da PM e produziu aquela batalha campal dentro da universidade. Então, a ocupação da reitoria, ela é a expressão da falta de diálogo que a universidade, na personalidade do reitor, está implementando. Assim como a Lúcia disse, não houve nenhuma discussão, tanto nos colegiados da universidade, assim como ampliamente para a universidade, para as 3 categorias, sobre a militarização do campus. A presença da PM é considerada por vocês uma militarização do campus. Exato. Eu queria que você explicasse isso, porque na verdade, quer dizer, a presença da PM pode não ser, ela pode ser complicada por uma série de razões, inclusive históricas. Agora, formalmente, não se trataria de uma militarização, ou não? Como é que vocês estão entendendo isso? O discurso que está envolto por isso é que a presença da Porque PM... não se trata das Forças Armadas no campus, tá certo? Sim. A presença da PM ela é um sinônimo de segurança dentro da universidade. Só que o que a gente percebe é que, não só na USP, mas em diversas outras universidades, a presença da Polícia Militar ela só cumpriu o papel de reprimir. Assim como esses eventos que aconteceram na USP, assim como em outros, na desocupação da PUC, em 2007, na desocupação da Universidade Federal da Bahia, também no ano de 2007. Então, sempre quando houve essa intervenção da Polícia Militar, veio no sentido de reprimir e não de garantir essa segurança. Ok, eu queria botar o César na conversa. César Augusto, bem-vindo. Vice-presidente da DUSP, Associação dos Docentes da USP. Como é que a DUSP tem lido essa situação? Para começar a conversa. Então, veja, eu agradeço o convite de poder estar participando aqui. Acho que tanto Lúcia como João Vitor já adiantaram, a gente pensa também por aí, né? Mas acho que é importante mencionar que a USP tem convivido com situação bastante inóspita há algum tempo, né? E com um funcionamento fortemente autoritário, né? Então, o que eu estou chamando de situações inóspitas? Nós convivemos com um campus, se pegamos o campo da capital, né, com um esgoto a céu aberto na entrada. Né, na cidade universitária. Na cidade universitária, no campus da Butantã. Né? Por outro lado, a USP, com 75 anos de idade, não consegue garantir políticas efetivas de permanência estudantil, assim como não consegue sequer garantir que os estudantes têm um transporte adequado, em especial os estudantes do noturno, para poder sair do campus. Então, é bastante difícil a situação de... Então, as pessoas que não conhecem a cidade universitária, que estão nos assistindo, a cidade universitária não tem esse nome à toa, né? De fato, uma cidade, uma área bastante grande, com muitos jardins, muitas avenidas, né? E com prédios relativamente distantes uns dos outros. Isso. Tanto o transporte na universidade, ele é feito fundamentalmente por automóvel e por ônibus da própria universidade. Né? E no caso do noturno, os alunos têm que ficar esperando em áreas ermas, né? Pelo ônibus ou às vezes por caronas dos colegas para poder sair da cidade universitária. É isso, né? Que você está se referindo. E áreas mal iluminadas e tudo mais. Então, quer dizer, você tem um caldo de cultura que caminha para uma insatisfação generalizada, né? Daí a figura da gota d'água, eu acho que, né? Uma boa imagem. Sim. E a morte do estudante, quer dizer, ela na verdade ela reflete algo que existia todo um clima já anterior para poder tomar a iniciativa de botar a polícia militar no campo. E, de certa maneira, a morte do estudante reflete uma insegurança que é da cidade de São Paulo, em sentido geral, e que a USP não está num outro planeta, de certa maneira, refletirá a situação mais geral da cidade. A gente volta a essa questão, eu queria colocar o Anderson na conversa. Anderson, eu sei que a Poli, não só a engenharia de produção, da qual você faz parte e está no centro acadêmico, mas a Poli se colocou a favor da presença da PM no campus
e, até onde sabemos, também não foi a favor da ocupação da reitoria pelos estudantes, por um grupo de estudantes, né? A gente sabe que há posições a favor e contra. Como é que você, pessoalmente, e em nome do seu centro acadêmico, pensa essa questão? Boa tarde a todos aqui na mesa. Então, eu gostaria de começar dizendo que, realmente, essa é uma questão difícil. Nós lá da Poli, a gente está fazendo hoje um plebiscito lá para poder discutir isso, definir a posição da Poli, então a gente não tem ainda. Há um tempo atrás foi feito um plebiscito para discutir qual seria a posição dos alunos, se aceitam ou não a presença da PM no campus, e a maioria foi favorável à presença da PM, mas a gente tem que relevar isso porque tinha acabado de acontecer o caso do estudante da FEA, da morte do estudante da FEA, e estava aquele clima de tensão e de insegurança, e é complicado. Quanto ao caso da invasão da reitoria, o principal ponto que é defendido na Poli, entre os alunos, é que o grupo que invadiu a reitoria não representava os estudantes em geral e não representava os estudantes da Poli especificamente, porque tinha havido houve uma assembleia que não deliberou pela invasão da reitoria. Sim, é isso? E mesmo essa assembleia ocupação anterior... da reitoria, para usar o termo que os estudantes preferem. Quem invadiu foi a PM. A invasão da USP pela PM. Foi da PM. Houve uma assembleia, essa assembleia não votou pela ocupação e depois houve uma nova assembleia, uma nova reunião que deliberou pela ocupação. É disso que você está se referindo? Não só isso. A assembleia anterior que não votou pela ocupação da reitoria, ela já não representava os alunos da Poli, porque hoje o movimento estudantil ele é muito ele é muito difuso, ele é muito dividido. Então os estudantes da Poli eles não se sentem representados pelo DCE de hoje em dia, porque ele é mais voltado, a gestão dele é mais feita pelos alunos da FEFELET, da ECA, da FAO. Então ele tem um distanciamento grande dos alunos, principalmente da Poli e da FEA, que é a Faculdade de Economia. Então os alunos já não se sentem... Isso no campus do Butantã, na cidade universitária. Como o campus é muito grande e existem muitas opiniões diferentes e muita coisa que acontece lá, então os alunos da Poli já não se sentem representados pelo DCE. E aí a hora que você fala que a Assembleia Geral decidiu não ocupar e um grupo particular ocupou, então isso a Poli vê como algo ilegítimo e é contra. Ok. Esse é o ponto. Eu queria trazer uma outra questão que tem a ver com as repercussões desses acontecimentos na mídia, na sociedade. A gente viu uma série e acho que é importante desfazer alguns mal-entendidos, equívocos ou mau uso dos acontecimentos, né? Desde acontecimentos relativamente bizarros, como num grande portal da cidade, um grupo de senhoras reunidas e a senhora afirmando que o movimento de estudantes tinha a ver com a máfia russa, com a máfia japonesa, com a máfia não sei da onde e tal. Quer dizer, desde de situações, digamos, quase caricatas, até situações relativamente preocupantes. Mas preocupantes, por um lado, e ao mesmo tempo, que precisam, a meu ver, precisam ser debatidas. Por exemplo, a resposta do governador Alckmin aos acontecimentos foi que os estudantes da USP precisavam ter aula de democracia, né? Como é que vocês veem uma declaração do governador, né, que, em última análise, é quem nomeia o reitor, né? Porque, inclusive, o reitor, o Rodas, salvo engano meu, foi nomeado pelo Serra, mas ele não foi o candidato mais votado na lista tríplice que a USP encaminhou ao governador, né? João. É interessante a gente observar essa frase do governador, porque ela é o tipo de afirmação que valoriza a ideia de que somos privilegiados, de que o estudante da USP é um estudante privilegiado. Só que o que está em questão é que todas as pessoas que fazem universidade tinham que estudar numa universidade pública. Então, falar que a gente precisa de uma lição de democracia, a gente se questiona porque o reitor ele não foi escolhido pela comunidade, a decisão de colocar a PM no campus não foi uma decisão da comunidade. A diretora da minha unidade, eu sou da Faculdade de Filosofia, não foi debatido comigo, nem com os meus colegas, nem com os meus professores. Então, que democracia é essa?
o tipo de democracia que a gente tem na universidade é a mesma dos anos anteriores a 1988. Ao período, muitos elementos da estrutura interna da USP são resquícios do período do regime militar, no qual um dos elementos principais da ditadura é a ausência de democracia. Então, é no mínimo muito estranho, soa de uma maneira muito estranha ouvir isso do governador. Lúcia, queria falar. Então, nós temos 2 minutos ao nosso primeiro intervalo. Lúcia. Não, absolutamente infeliz para ser bem ponderada na minha explanação. A aula de democracia não deu ele colocando a polícia lá dentro. Há uma questão aí que seria, talvez, né, pensar a democracia com simples respeito a normas que estejam instituídas, ao instituído. Né? No entanto, a democracia também é governo do povo, também significa legitimidade de posições. Então, as pessoas, liberdade de expressão, né? E, portanto, claro, penso eu, e gostaria de ouvi-los, na seguinte direção: ocupar a reitoria, fazer manifestações políticas, etc., não só é legítimo, como é próprio da democracia. Em outros regimes, isso nem sempre é possível. Né? É próprio da democracia, deveria ser visto com naturalidade. Naturalmente, se houver depredação, vandalismo, coisas desse, se houver, né, claro, as pessoas devem ser responsabilizadas a ressarcirem o patrimônio público daquilo que eventualmente tenham danificado, na minha opinião. César. Agora, Tuto, eu acho que é importante mencionar que a contradição de cobrar uma aula de democracia deveria ser cobrada exatamente do próprio governador e da gestão e da administração da universidade, porque ela teria uma oportunidade ímpar para se comportar de forma democrática e discutir um problema seríssimo que é o problema de segurança no campus, de forma um pouco mais aprofundada, porque a segurança do campus ela não pode se resumir a um plebiscito de sim ou não a entrada da polícia militar no campus. Vocês não acham, e eu vou deixar isso pendurado para o próximo bloco, vocês não acham que, e aqui vai uma opinião pessoal também de professor que sou, que quando a universidade chama um terceiro, nesse caso a polícia militar, para fazer a reintegração de posse e tal, para lidar com seus conflitos, com a impossibilidade de criar soluções para os seus conflitos, tensões, etc., ela não está, de algum modo, se demitindo da função de usar conflitos, de usar tensões, de usar divergências para formar cidadãos e profissionais? Mas isso, daqui a pouquinho, no próximo bloco, não sai daí.